Começando mais um Energy Channel, hoje eu recebo aqui o meu amigo Marco lá da Greener. Fala, Ricardo. Como é que você Tudo bom? tá? Tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez conversando contigo. Obrigado pelo convite. Pô, prazer é meu aqui, primeiro, né, receber você aqui pra gente discutir aí coisas tão bacanas, né, sobre o mercado. E, bom, pra gente começar, conta pra gente como é que foi a última grande aparição da Greener, que foi o Summit, né? Greener Summit. Então, tivemos aí no final de junho, nos dias 24 e 25, mais uma edição do Greener Summit, a 7ª edição, que começou lá em 2017, anualmente a gente vem fazendo aí. E esse ano a gente tinha uma pegada muito diferente do solar para o futuro, né? Uhum. Então a Greener é muito conhecida pelo trabalho dela na energia solar, seja geração distribuída, geração centralizada. Há alguns anos a gente já vinha trabalhando nesse conceito da transição energética, com o estudo de armazenamento e outros conteúdos que a gente vinha fazendo. E esse ano o Greener Summit trouxe, de fato, esse posicionamento do solar para o futuro. Então, falando já dos fundamentos e daquilo que a gente já construiu do solar, falando um pouco desse futuro do solar, mas falando sobre o futuro da energia. E aí, perpassando outros conteúdos de armazenamento, mobilidade, data centers, Power to X, que entra outros conceitos de energia sendo transformada em outros usos finais. Então, o futuro é não falar só de solar, mas o mercado de energia mais maduro, ele é uma composição de ferramentas. Com certeza. Cada vez mais a gente vai ter que usar a nossa caixa de ferramentas aí e ver o que tem e como que a gente vai se adequar a cada um dos problemas que tem acontecido e que solução a gente vai trazer. Cada vez mais, essa solução deixa de ser só gerar mais energia e passa a ser, por exemplo, ter flexibilidade na rede para os problemas de inversão de fluxo, curtailment e outras coisas aí que a gente pode conversar hoje. Conta como é que tá a questão das pesquisas. É um carro, é um ponto forte, né? Um carro-chefe dentro da Greener. Uhum. Qual é a última agora que vai ser lançada antes da Intersolar? Agora a gente está com uma pesquisa aberta já, que é a nossa tradicional pesquisa com os integradores. Então, já chamando aí você, integrador, se você ainda não respondeu a pesquisa, ajude a gente a entender esse novo momento do mercado, porque a gente está vendo que esse é um momento de mudança, não só nos grandes investimentos, mas também para esse mercado de integração. Então, a gente fala sobre preços, a gente fala sobre canais de vendas, a gente fala sobre essas novas tecnologias, mobilidade elétrica, armazenamento de energia, e a gente quer entender, porque a gente veio acompanhando já algumas edições dessa pesquisa, que acontece todo semestre, a gente veio acompanhando que tem um aumento de integradores que já oferecem soluções como sistemas híbridos, soluções de instalação e venda de carregadores elétricos para carros elétricos. Então, a gente quer entender como que esse mercado de integração está acompanhando essa novidade tecnológica e a gente pede a sua ajuda contribuindo com a nossa pesquisa. Tá. Ou seja, na sua opinião agora, Marco, você acha que o integrador, né, o profissional do setor elétrico, vamos falar assim, ele tem que dar um passo à frente, ele tem que ser um profissional agora que ele pensa no mercado de energia como um todo. Então, ele tem que se tornar um profissional de soluções energéticas. A gente entende que sim. No final do ano passado, a gente lançou um guia chamado Guia de Novas Oportunidades para o Integrador Solar. Então, falando, por exemplo, sobre geração compartilhada, sobre a abertura do mercado livre de energia para os consumidores do Grupo A, falando também sobre essa parte de mobilidade elétrica, armazenamento de energia. Então, não necessariamente o integrador tem que olhar para tudo, para também não ficar perdido com um mar de oportunidades sem saber o que fazer. Mas é importante que os integradores que querem se consolidar como empresas de consultoria de energia, provedores de soluções energéticas, esses integradores eles precisam começar a olhar o próximo passo. Legal, muito bom que você já tem aí 2, 3, 4 ou mais anos de experiência em energia solar, em venda e instalação. Mas será que é só isso que você quer fazer daqui para frente? Porque a gente vinha... Ou será que só isso vai dar conta de manter você no mercado? E aqui não é dizendo que é obrigatório, mas é uma reflexão que precisa ser feita pelos integradores. Existem alguns integradores que talvez falem, não, eu estou confortável com isso. E tudo bem, seja muito bom nisso. Mas se você quer dar o próximo passo, talvez não seja só vender mais sistemas de energia solar, instalar mais sistemas de energia solar fotovoltaica. Eu conversei com algumas pessoas e muitos falam que o momento também é você olhar para o mercado e falar assim, tá... Coisas que você deixava para trás há um tempo, né? Que era olhar para o cliente, oferecer serviços que muita gente deixou passar, né? Serviços de operação de uma usina, controle, gestão. Isso volta com mais força agora com o momento do mercado? É uma ótima reflexão, Ricardo, por conta do seguinte...
A gente via que alguns anos atrás, oferecer serviços como limpeza, como inspeção, voltar no seu cliente que já comprou o sistema fotovoltaico de você e oferecer esses novos serviços, era visto com um olhar um pouco de descrédito. Pô, por que eu vou olhar para esse cliente que talvez vai me dar um ticket de 100, 200, 500 reais, se eu posso ir para uma nova instalação que vai me dar ticket de milhares de reais? Então, havia essa dualidade. E agora, a gente começa a ver um novo momento em que o integrador fala, pô, talvez esses 100, 200, 500 reais pode fazer a diferença olhando em escala. Porque a gente tinha, lá em 2022, a gente estava conversando que o mercado vinha dobrando todo ano. Uhum. Então, um mercado que dobra todo ano, pô, realmente não faz sentido você parar para olhar para um mercado menor se você pode simplesmente vender mais. Mas agora que o mercado ainda cresce, mas ele cresce já numa estabilidade, em números altos, a gente teve 9 gigas ano passado, mas cresce, mas em números não que dobram todo ano, a gente começa a olhar esse mercado que vinha sendo deixado de lado. E aí a gente começa a pensar, por exemplo, de será que você precisa vender cada uma das limpezas para o seu cliente? Ou talvez faça mais sentido você ter um plano de assinatura em que já está coberta X quantidade de limpezas, X inspeções. Então a gente começa a ter um pouco mais de criatividade nesse modelo de negócio que antes era muito tira pedido, instala o projeto. Tira pedido, instala o projeto. Agora, pô, vamos ter um pouco mais de criatividade, um pouco mais de sofisticação no que está sendo oferecido para o consumidor final. Quando nós olhamos para usinas, né, projetos um pouco maior, mas ainda falando em GD, eu sei que muitos projetos eles não geram o que deveriam gerar. Isso chega a ser um número até assustador. Uhum. Como que você enxerga isso para fazer que essas usinas agora daqui para frente, né, elas comecem a entregar mais, um resultado maior? Porque isso não era uma preocupação até então, porque não se mapeava essa preocupação, mas hoje a ideia é que problemas com conexões, você conectar uma usina na rede, vai fazer que isso aconteça de uma forma diferente daqui para frente no mercado? Com certeza. A gente vem discutindo internamente, Ricardo, que a gente vinha um momento de crescimento, também nesse mercado de usinas, agora tirando o mercado de microgeração, né, olhando mais o mercado de mini geração distribuída e também geração centralizada. Quando a gente está falando de usinas e não mais só os pequenos sistemas instalados, a gente viu um momento em que os portfólios desses players vinham em franca expansão. Então, quando você está expandindo, da mesma forma que o integrador negligenciava um pouco esse lado da limpeza, da manutenção, esses grandes portfólios, não vou dizer que negligenciavam, mas era menos importante porque o foco era colocar um novo ativo de pé. Agora que, esses portfólios já estão um pouco mais consolidados, já estão operacionais, o investidor, principalmente o acionista, começa a olhar e fala: ué, mas você estava me prometendo uma rentabilidade X, por que está X menos 10%, 20%? A gente já viu casos em que a usina está operando com 50% da performance que era esperado. E aí, por que isso está acontecendo? E no Summit a gente também teve uma discussão sobre, olhando esse lado da performance, será que existem ações suficientes do ponto de vista de OEM, de operação e manutenção, para corrigir esses erros? Ou, de repente, já estamos falando de um momento de retrofit, que é, de fato, fazer a troca desses equipamentos por equipamentos que sejam mais atuais? Por exemplo, os módulos fotovoltaicos, algumas usinas foram instaladas com módulos de 300, 400 watts, já há quase uma década atrás. Será que já não está no momento de a gente pegar e atualizar esses equipamentos com os novos módulos que a gente fala de 500, 600, alguns já até 700 watts de potência? E também, a gente entra, quando a gente fala da performance, a gente precisa entender que performance não é só em relação ao projeto, mas em relação às condições reais. Porque quando a gente fala do projeto, a gente vê também que pode ter havido alguma superestimativa daquilo que era possível de fato de ser gerado, mas quando você vai para a realidade, esse valor de projeto já não era tão real, já era um pouco abaixo, mas mesmo assim, em relação ao que deveria ser gerado comparado com a realidade, está sendo gerado menos ainda. E aí é importante entender o porquê. Um estudo que, não vou chamar de estudo porque não foi esses grandes estudos que a gente fez, mas uma consultoria que a gente prestou no ano passado, a gente mapeou também o impacto, por exemplo, que as queimadas que estavam acontecendo no ano passado tinham na geração das usinas no entorno. Então, se você está tendo aquela nuvem de poeira, nuvem de fumaça que está tapando o sol como se fosse uma nuvem de fato do céu, isso impacta na sua geração.
E isso precisa ser considerado para quando o acionista for lá e perguntar para você, pô, mas por que essa usina estava gerando menos? Ó, condição meteorológica estava ótima, não tinha chuva. Pô, mas tinha uma queimada ali a 100, 200 quilômetros que impactava. Exato. E até a queimada, ela deixa vestígios ali em cima, acumulados em cima dos poeira, móveis. sujidade, Então, sim. qual é a frequência que eu tenho que agora me adaptar a queimadas de limpeza? Então, tem muita Exatamente. coisa relacionado a olhar de uma forma 2.0 para a administração dessas usinas. Perfeito. É isso? É isso, é ter um novo olhar, não só pelo lado do investidor, do acionista, mas pelo lado também de quem está fazendo essa operação e manutenção. Que legal, bacana. Bom, a Greener é líder de mercado quando a gente fala de pesquisas, né, e trazer esses números. Com isso, eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o atual momento do mercado de GC comparado com o mercado de GD? Essa é a pergunta do milhão, talvez bilhão de reais, de dólares até, né, Ricardo? Porque uma das coisas que a gente tem sido muito perguntado é, e agora? Dado esse cenário de curtailment, dado o cenário de inversão de fluxo, como que a gente pode prever e projetar mais ainda, não só a rentabilidade dos projetos atuais, mas a entrada de novos projetos? Então, uma coisa que a gente tem dito muito é, a gente precisa tirar um pouco o nosso operacional de vista e olhar um pouco, de fato, o futuro, o que vem pela frente. Então, o que a gente tem visto é posicionamentos de que talvez a gente comece a ter um pouco de o curtailment na geração distribuída. A gente teve uma conversa sobre isso também lá no Summit com o Thiago Prado, presidente da EPE, e a Sumarati, com a assessora executiva da ONS, conversando sobre esse impacto que hoje a gente está falando de energia solar, a gente está quase aí em 60 GB de energia solar fotovoltaica conectada, arredondando 2/3 de geração distribuída, 1/3 em geração centralizada. E como que a gente está enxergando esse mercado daqui para frente? A gente vê que GC tem sofrido bastante por esse lado de curtailment, e o curtailment tem que ser quebrado em 3 razões, né? Razões energéticas, que são as razões de fato, por exemplo, existe uma geração maior do que o consumo instantâneo, e sem o armazenamento de energia, esse desbalanço precisa ser equilibrado. As razões de confiabilidade e as razões elétricas, que aí são, por exemplo, caiu um bipolo, como aconteceu no começo do ano, caiu um bipolo lá no norte, o sistema elétrico precisa se reequilibrar em relação às questões de fluxo de potência. E também a gente precisa entrar nas questões de confiabilidade de operação do sistema. Não necessariamente você pode usar uma linha no máximo da sua capacidade. Então, o que a gente tem visto também são falas do ONS falando que a gente precisa aguardar a nova entrada dos novos leilões de transmissões, que são para 2027, 2028, 2029, para ter um melhor escoamento dessa energia. Ou seja, até lá a gente vê um cenário mais desafiador aí para novos projetos. Pegando um gancho nisso, o país que não investe no tempo certo em escoar sua produção de energia vai deixar um problema sério aí quando a gente fala de transição energética. Então, isso já está acontecendo hoje. E isso já foi previsto há 10 anos atrás. Então, assim, não é da noite para o dia que você coloca ali quilômetros e quilômetros de rede de transmissão. Você não acha, em cima dessa análise, que a tecnologia dá uma volta por cima? Você acha que o papel dessas micro-redes, de segmentar a rede, e a tecnologia vai chegar a um ponto que vai falar, não, tudo bem, mas isso vai mudar nos próximos 10 anos, talvez a gente nem vai precisar tanto da rede principal, porque eu vou me isolar numa rede mais estruturada, só que menor? Uhum. Faz sentido pensar nisso, a gente chama das micro-redes, né, também conectado, por exemplo, a gente tem visto muitos casos de micro-redes de gerador diesel, acoplado com uma fonte solar fotovoltaica, também armazenamento de energia para reduzir um pouco desse consumo da geração diesel. Porém, a gente entra em assuntos um pouco mais até estruturais da coisa, porque a gente vamos usar o exemplo do projeto de armazenamento de energia lá na subestação de registro da ISA-CETEP, que foi um projeto levantado em um tempo super rápido, a gente comentou com o pessoal também no ano passado do Summit, e que é um projeto de 30 MW de potência e 60 MWh de energia. Ou seja, ele tem capacidade de 2 horas manter esse suprimento dos 30 MW. E foi um projeto pensado para um momento específico, que era o Réveillon. Sim, então, no Guarujá... Isso, ali na Baixada. Na Baixada, ali, por exemplo, ali 2 horas, o pico chega num ponto que... Chegava já vindo atrás, né, como você falou, projetando esse consumo mais à frente, já vinha sido planejado que, não vai dar para consumir, não vai dar para suprir todo o consumo de energia.
E também não temos tempo de levantar uma nova linha de transmissão. Vamos criar um projeto pontual aqui de baterias que com esse armazenamento de energia seja possível suprir essa demanda pontual de 2 horas ali durante o Réveillon. Legal, isso é uma solução que faz sentido no curto prazo. Agora, estruturalmente, como que você vai pensar nisso para entrar um novo projeto de 100 megawatts, 200 megawatts, seja de energia solar, de energia eólica? A gente começa a pensar de soluções um pouco mais estruturais. Será que não faz sentido essas usinas solares ou essas usinas eólicas que estão sofrendo curtailment terem algum incentivo para ter um sistema de armazenamento de energia colocalizado, os sais colocalizados, como a gente tem chamado? Pode ser que sim, mas a gente depende de uma instituição regular isso, a gente precisa entender qual que vai ser o impacto disso no sistema e precisa, principalmente para o investidor vai fazer uma conta de qual que é o retorno que eu vou ter em cima disso. Então hoje, essa conta ainda, em muitos casos, acaba não fechando, porque além de você ter um custo da bateria que já caiu bastante, como diz os estudos da Greener, e ainda tem previsão de cair, ele ainda não é suficiente para compensar a imprevisibilidade do curtailment que você tem à frente. Que os estudos da Greener têm visto essa queda do valor da bateria e que ainda tem a previsão de cair um pouco mais, só que isso ainda não compensa a questão da imprevisibilidade do curtailment que você tem hoje daqui para frente para essas fontes centralizadas. É complexo, né? Não é tão simples assim. Então, agora, analisando o cenário do mercado, eu escutei uma frase que falou assim: se você souber o que vai acontecer o ano que vem, você está mal informado. Ótima comparação, Ricardo. Ótima comparação. E por que eu chamo isso? Porque assim, o que você pensa como consumidor de energia? Não importa a escala, seja da sua casa ou da sua indústria. Você quer segurança e previsão de quanto você vai gastar. Uhum. Então, cada vez mais eu vejo que as pessoas vão caminhar para investir em tecnologias que tornem elas mais blindadas de problemas, né? Porque a gente fala, tá, mas quanto custa um sistema com armazenamento para sua casa? Quanto custa ficar sem energia? Aí você devolve essa pergunta. Nesse sentido, quando a gente olha e cruza esses dados, aí faz sentido investir. Uhum. Porque daí a pergunta é, a gente não está analisando energia por energia. Eu estou analisando energia como a minha indústria ficar parada, ou a minha casa ficar sem operação. Não seria mais ou menos isso que o consumidor tem que avaliar daqui para frente? Perfeito. Hoje, se você olha para os projetos residenciais que já instalam um sistema híbrido, ou pelo menos o sistema de armazenamento de energia, a gente já vê que boa parte desses sistemas são instalados muito mais por esse lado do conforto de, pô, eu não quero ficar sem energia, eu não posso ficar sem energia. Então faz sentido para mim instalar um sistema de baterias que, falando a linguagem popular, é um no-break grande. Uhum. Então, ao invés de você ter carga suficiente para suprir um computador, você tem carga suficiente para suprir uma geladeira, alguns equipamentos básicos ali na sua residência, iluminação, por exemplo. Então, faz sentido. E também, quando você olha para esses sistemas de armazenamento de um porte um pouco maior, o C&I, comercial industrial, que a gente chama, você também vê que existem algumas indústrias, alguns comércios, que o custo de ficar sem energia é muito maior. Imagina, olhando um caso extremo, imagina uma sorveteria ficar 24 horas sem energia. Derreteu. Você perdeu tudo. Então, o custo de você ficar sem energia é o custo do seu estoque. Sim. E aí, a conta é essa. Quanto custa você repor seu estoque 100% versus o quanto você vai colocar de baterias ou de um sistema de backup, que a gente chama, né? E eu acho que tem uma outra coisa importante de a gente pensar, que é a energia pensada horária ao longo do dia. Porque quando a gente entra nesse mérito do curtailment energético, principalmente, a energia solar tem um perfil muito similar à energia do sol. Então, se tem sol, existe ali a curva parecida com uma senoide ali do sol sendo gerada. E o que acontece? Você pega, principalmente quando o sol está caindo no final da tarde, a gente tem já o efeito da curva do pato ou o efeito de rampagem de energia. E hoje o ONS, já saíram algumas notícias que ele estima que mais para o final do ano, a gente pode ter um déficit, ou seja, uma falta dessa rampa, da ordem de até 4 gigas. Então imagina 4 gigas de energia que, se a gente não criar alguma outra solução, por exemplo, hidrelétricas, termoelétricas ou armazenamento de energia, mas não tão no curto prazo, a gente está dizendo que 4 GB de carga não poderia ser suprido nesse momento de pico. Imagina,
4 GB de energia. Hoje, no Brasil, a gente está olhando aí mais ou menos 70 GB médio de energia consumida ao longo do ano. Imagina 4 GB. É muita coisa. É muita gente que ficaria sem energia simplesmente porque a gente não tem capacidade de suprir esse horário de ponta com a queda da energia solar e essa ascensão do consumo no horário de ponta. E quando a gente olha para o atual... A questão econômica, né? Vamos olhar assim para a questão econômica. Saiu uma matéria no Energy Channel, acho que ontem, falando que teve um recuo da demanda de energia, né? Mas isso é pontual. A gente está, né? Agora, imagina um país aquecido economicamente, obviamente que ele vai rampar o uso da energia. E aí vem a história, né? Um país desenvolvido, que não tem corrupção, ele vai investir em linhas de transmissão, ele vai fazer isso, vai acontecer. Agora, quando a gente vai para países como o Brasil, a gente já olha e fala, então é cada um por si e Deus por todos, né? A gente está num momento bastante desafiador, a gente está aí nesse momento, não sei quando vai ao ar, mas acabou de sair ali a tarifação do Donald Trump em relação a 50% ao Brasil. A gente está no momento com um cenário de taxa de juros elevados, 15% aí a taxa básica Selic do Brasil. Então, existem muitas incertezas que têm vindo e que têm aparecido daqui para frente. Mas como a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu lembro de uma fala do Jeff Bezos, em que quando perguntam para ele o que vai mudar nos próximos 10 anos, ele fala de, eu prefiro focar no que não vai mudar. Então, o que não vai mudar? Hoje a gente já tem uma base instalada, por exemplo, de energia solar de quase 60 gigas, energia eólica também mais de 30 gigas, então a gente está falando de quase 100 gigawatts. Que já está aí. Que já está aí, das novas energias renováveis. A gente tem ainda alguns projetos a serem instalados, mas a gente sabe que já está conectado, já está operacional. Então, isso não vai mudar. Então, agora o que a gente tem que pensar é, dado esse cenário, como que a gente consegue minimizar o impacto, tanto para o consumidor final, quanto para a rede e para os operadores da rede, para os operadores dessas usinas. E aí a gente começa a entender que o jogo começa a se transformar de não só instalar mais parques solares, mais parques eólicos. Vi até uma notícia recente que foi autorizado ali o primeiro parque eólico offshore, né? O parque eólico no mar. Então, que legal que a gente está tendo essa possibilidade. Mas será que o que faz sentido a partir de agora a gente ser incentivado? Então, acho que falta também para o consumidor esse sinal econômico de consumidor. Seja eficiente também no seu consumo. Informalmente, a gente conversa com alguns integradores, voltando para o caso residencial, em que o integrador... Mas que é um bom termômetro. Que é um bom termômetro, em que o integrador vai lá, ele faz o cálculo tudo certinho sobre qual vai ser a necessidade de geração de energia, dado o consumo, projeta isso ao longo de 12 meses para ajustar a sazonalidade. 3 meses depois de instalado, ele vai lá e triplica o aumento. Colocou 3 ar-condicionado, piscina aquecida, e aí você fala, o integrador está errado? Não, o problema é que o consumidor entendeu que ele tem o sol só para ele gerando energia. Então, talvez o que falte seja essa conscientização de olhar para o lado do consumidor e não necessariamente falar que ele está errado, mas consumidor, você tem uma demanda reprimida de energia? E tudo bem. Aí, se ao invés de instalar 8 kW, você instala 16. Exato. Né? E é entender isso, porque tem um outro estudo também, só para complementar, o perfil de carga, então o consumo horário dos consumidores do grupo A antes e depois da migração. E já tem um estudo do ONS... Todo mundo aumenta. Aumenta, mas onde que aumenta? Aumenta no horário de ponta. Por quê? Porque o consumidor teve uma redução da conta de energia e o horário de ponta é justamente onde você tem uma tarifa de energia um pouco mais cara. Se você migrou para o Mercado Livre, você baixou a sua tarifa de energia, o que acaba acontecendo é, você sobe o seu consumo de tal forma que, ok, eu já estava pagando, vamos arredondar, eu já estava pagando R$1.000 para esse horário de ponta. Se agora eu vou pagar 800, mas eu queria consumir mais, então eu continuo pagando os mesmos 1.000, mas eu posso gastar mais energia. Sim. E Ou aí, seja, entender, né? no fundo, Marco, todo mundo tem uma demanda reprimida, né? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Porque se você falar assim, a energia muda, eleva o nível de um país. E é a verdade. Se você olhar a residência que você acabou de falar,
todo mundo vive melhor com aquecimento da água, com isso, com aquilo. Então, você só não usa o máximo ali, ou mais, porque você sabe que aquilo custa dinheiro, Exato. né? Vai te custar muito, você não vai ter como pagar. A partir do momento que você olha e fala, não, mas espera aí, e se eu investir mais um pouco em sistema? Aí eu posso aumentar o meu ticket de segurança, posso ter iluminação mais colocada na casa. Isso não significa, né? Tem que tomar cuidado com a questão da eficiência, não desperdiçar energia. Mas uma fábrica também. Se a gente levar isso uma escala de uma fábrica, quanto você produz mais com mais energia? Tá ligado, né? Perfeito. Então tem muita coisa que a gente pode discutir aqui. Eu vou convidar aqui a Greener sempre para vir aqui no Energy Channel e trazer mais informações. Pra gente fechar, quer deixar algum comentário? Não, um prazer estar aqui conversando contigo mais uma vez. A gente já está criando essa nossa agenda, então muito legal poder sempre vir aqui, trocar uma ideia sobre o momento do mercado. E eu fico pensando que nessas vezes que a gente já veio visitar, já é a minha 3ª ou 4ª vez aqui conversando contigo, como o mercado sempre muda a cada vez, né? Vamos pegar a retrospectiva do nosso primeiro vídeo agora pra gente ver a evolução. Para comparar como a evolução e as mudanças que aconteceram, né? Então, acho que esse recado final é um pouco nessa linha. Não deixe passar o carro da mudança, porque é aquela história do o bonde tá andando, e se você perder, talvez você não consiga voltar mais atrás dele. Mas também não esquecer, voltando nessa fala do Jeff Bezos, o que não vai mudar. Porque a gente, em uma das outras vezes que a gente veio aqui, eu trouxe aquele comentário do presidente da Nokia falando que não fizemos nada de errado, mas perdemos porque as coisas mudaram. Então, sim, esteja atento àquilo que muda, mas saiba também o que não vai mudar. A onda do smartphone, ela aconteceu e cada vez mais a gente vê avanços tecnológicos. Mas o conceito telefone, esse se manteve. Então, vamos buscar esse equilíbrio entre o que está mudando e aquilo que se mantém, porque é isso que vai gerar as empresas que são feitas para durar aí. Então, é esse o recado. É isso aí, meus amigos. Então, fique ligado na programação energychannel.com, aqui direto aqui de São Paulo. Obrigado, Marco. Valeu, pessoal. Valeu, Ricardo. Tamo junto.